Aleluia. Mais uma vez quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Como sempre, a gente nos sentimos muito honrados por fazer uso da palavra de Deus para poder ministrar com a amada igreja, principalmente num culto de domingo, onde nós sabemos que é de costumes nós ouvirmos o nosso pastor ministrando as nossas vidas. Nosso pastor já tem nos ensinado muito, de uma forma muito sucinta e clara, em relação à Páscoa. Às vezes nós dizemos, comentamos em casa, né, com a esposa, com o esposo, nós não podemos deixar esse dia passar em branco aqui, tem que comprar um ovinho de chocolate para as crianças, não podemos deixar o dia passar em branco, nós temos que assar uma carne, fazer um almoço com a família. Mas realmente isso é importante, mas principalmente nós não podemos deixar passar em branco, é sempre trazer à memória aquilo que Jesus fez pelas nossas vidas, porque como o nosso pastor já nos antecedeu e disse, que a Páscoa da igreja, ela é o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, o que nos traz a sempre lembrar e guardar aquilo que Jesus fez pelas nossas vidas. Isso é o que é mais importante. Pode haver dias, que talvez anos, que você não vai ter condições de comprar um ovo de chocolate para os seus filhos. Talvez chegue um dia, um momento que você não vai ter condições de fazer um almoço, como de costume todos os anos você sempre fez. Mas pode ter certeza que aquilo que não pode faltar é a adoração e o reconhecimento daquilo que Deus fez pela sua vida. Isso é o mais importante. Só de nós estarmos vivos, só de nós estarmos aqui na igreja, já é uma prova do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Isso é muito importante. Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascual. E nós vamos ver isso com base no texto que o pastor Sidney leu, de uma forma proposital. Eu pedi para que ele lesse, para que pudesse assim facilitar o tempo para nós, porque tratar sobre a Páscoa e ligar a ela a Cristo é de suma importância. De uma forma detalhada e com calma nós podemos meditar, e quero compartilhar com a igreja. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 12, onde nós lemos na leitura oficial dessa noite, aonde foi constituída pelo próprio Deus a Páscoa. Foi Deus que constituiu a Páscoa. A Páscoa não foi constituída por homens, ela foi mudada por homens, mas ela tem a sua própria origem que não pode ser apagada. O nosso adversário, o diabo, ele sempre vai trabalhar para que a origem seja apagada, que o foco seja mudado. Ele sempre vai trabalhar, entenda isso, seja na igreja, seja na sua casa, seja na sua vida particular, pessoal, conjugal. Ele sempre vai querer tirar o foco, ele vai sempre querer tirar a sua origem. Você vê isso nos nossos dias, a origem verdadeira da família querendo ser mudada pelos nossos dias, de tal forma que aquelas pessoas que têm o poder têm trabalhado para isso acontecer. E todos nós sabemos que nós somos cristãos e sabemos que isso é uma influência maligna, é um trabalhar de Satanás querendo mudar a origem verdadeira daquilo que Deus criou, da forma que Deus constituiu. Satanás, ele vai sempre trabalhar para tirar o foco. Ele quer tirar o foco do cônjuge, ele quer tirar o foco dos filhos com os pais, ele quer tirar o foco dos pais com os filhos, ele quer tirar o foco da igreja, a origem do culto, a razão de estarmos aqui. Nós sabemos que existem vários lugares que o foco do culto já não é mais Jesus, é quem vai adorar, é quem vai pregar, é quem vai estar presente, e às vezes nós nos apegamos dessa forma. Às vezes se nós nos analisarmos, nós vamos nos encarar diante de um espelho, nos trocando, não para ir adorar o Senhor, mas nos trocando preocupado com o que as pessoas vão enxergar eu. Você já se deparou às vezes no espelho e falar: eu vou me trocar e aqui eu vou me vestir, mas eu não vou com essa roupa porque as irmãs vão ver ou os irmãos vão ver, e aí vai ficar chato, eu não gosto de repetir roupa.
Assim acontece com muitas irmãs, porque eu tenho esposa dentro de casa. Eu não vou com esse sapato porque eu fui a última vez, eu não vou com esse vestido porque eu fui a última vez, e aí nós vamos se perdendo o foco, porque o propósito de Satanás é esse. E ele faz isso de uma forma sutil, de uma forma tentando nos influenciar, querer tirar o foco do verdadeiro do qual nós estamos aqui nessa noite. E o foco verdadeiro do qual nós estamos aqui nessa noite é para adorar a Jesus, é para glorificar ao Senhor. Eu já vim para a igreja sem ter tempo de tomar banho. Eu já vim para a igreja, por exemplo, num culto da escola bíblica, do uniforme do trabalho, porque o meu propósito não é chegar bonito ou chegar cheiroso, mas o meu propósito é dar tempo para que eu possa estar aqui participando de um culto que eu vou glorificar ao Senhor. Às vezes nós nos preocupamos com o que forma que nós vamos transparecer, mas nem todo tempo vai ter condição de você estar cheiroso. Para as irmãs, nem todo tempo vai ter condições de seu cabelo estar bom. É uma realidade, é uma luta. Eu falo porque quando eu congregava na cidade de Promissão, eu era líder dos jovens na cidade de Promissão, e um dia uma irmã faltou, e eu perguntei: por que você faltou? Estava tudo certo, você ia cantar no primeira voz no microfone. Aí eu olhei no espelho, meu cabelo não estava bom, falei: hoje eu não vou para a igreja. É uma realidade, e isso acontece conosco. Se nós nos depararmos e deixarmos nos sermos influenciados pelo nosso adversário, nós vamos começar a deixar de estar no culto por coisas banais. Nós temos que nos preocupar primeiro em adorar a Deus e agradar segundo nosso cônjuge. Não tenho que me preocupar com o que as irmãs vão me olhar, eu tenho que me preocupar com a forma que a minha esposa está me olhando, porque a forma que a minha esposa estiver me olhando, eu sei que as irmãs vão encarar de uma forma boa. Se minha esposa me encarar de uma forma negativa, passando o tempo e aquilo for contínuo, as irmãs vão começar a me encarar de uma forma negativa também. Mas a minha prioridade é o foco, Jesus Cristo. E assim tem acontecido com as festas que nós trazemos à memória daquilo que Cristo fez conosco. O Satanás, ele vem influenciando e trabalhando para mudar a sua verdadeira origem. Sabemos que o Natal já tem mudado a sua verdadeira origem, já não tem um sentido verdadeiro. Sabemos que a Páscoa também tem trabalhado de uma tal forma para que isso mude, mas a igreja precisa persistir. Entra ano, sai ano, a mensagem no dia da Páscoa tem que ser a mesma. A mensagem no dia da Santa Ceia tem que ser a mesma, que Jesus Cristo veio do céu, se entregou por nós, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que pudéssemos morar com Deus na eternidade. É a mensagem mais simples que nós precisamos ter gravada em nossa mente, e a mensagem verdadeira que precisa ser anunciada dentro da nossa casa, para os nossos filhos, principalmente para a família que talvez ainda não conheceu a Cristo. Eu estou aqui nessa festa, eu estou aqui nesse almoço, mas entenda, me dá uma oportunidade. O verdadeiro sentido de nós estarmos aqui se chama Jesus Cristo. Ele é o foco, Ele é a origem, Ele é o fundamento de que faz esse dia ser um dia feliz. Nós só podemos comemorar, sorrir e sermos felizes no dia da Páscoa, porque Jesus se entregou por nós. Aleluia! E quero aqui fazer um paralelo com esse texto que foi lido pelo pastor Sidney, com o Novo Testamento, com alguns versículos. E nesse paralelo eu quero mostrar para você, com a amada igreja, mostrar que quando Deus institui a Páscoa, quando Ele traz aquilo, as características que Ele quisesse que acontecesse naquele dia, que tem tudo a ver com o que Cristo fez por nós. E quero fazer esse paralelo com a igreja. Eu não vou ler o texto inteiro, porque o pastor Cid já nos ajudou. Mas eu quero ler aqui com a amada igreja 2 versículos a princípio, do capítulo de número 12 do livro do Êxodo, versículos 5 e 6. Olha o que diz aqui o versículo 5 e 6. Diz assim: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês,
e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Nesse dia aqui, o que está acontecendo é o povo que está caminhando para ser liberto da escravidão do Egito. Aqui sendo a 10ª praga, a qual seria destruído todo o primogênito do povo do Egito, estava para acontecer. E era o momento em que Deus iria manifestar o seu poder, a sua ira contra o povo do Egito, mas era o mesmo momento que Deus iria libertar também o seu povo do Egito, tirar da escravidão e da humilhação. E aí ele institui um ponto muito importante, que a partir desta data, no versículo de número 14, depois você vai ver que Deus institui isso para que se torne uma festa. Toda esta época do ano eles deveriam trazer a memória e deveria fazer este mesmo rito. E este ritual não era para ser algo normal, era para ser algo lembrado daquilo que Deus havia feito por eles. E ele diz que para que isso acontecesse de uma forma correta, era necessário primeiro separar um cordeiro. Quando se trata de separar um cordeiro, quando se trata de separar o cordeiro de 1 ano, pense comigo, era primeiro necessário, não era chegar, por exemplo, nós temos ali um monte de ovelhas, cordeirinhos, e chegar no dia da Páscoa do nada, hoje é a Páscoa, daqui 4 dias é a Páscoa, vai lá, escolhe um cordeiro lá, separa ele, já tempera, daqui 4 dias nós vamos assar. Não era assim. Eles precisavam, na nascença do cordeiro, separar o cordeiro e passar durante 1 ano cuidando deste cordeiro, para que ele não viesse se machucar, para que ele não viesse quebrar algum osso, ter todo zelo e cuidado para que ele não viesse ficar doente. Por quê? Porque observa que o versículo de número 5 fala que ele deveria ser sem mácula. Ou seja, deveria ser puro, sem mancha, sem defeito algum. E isso tipifica e aponta para Cristo. Por quê? Porque eu quero ler com a igreja que o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, nos diz assim: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Olha o que diz: porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. O apóstolo Paulo entendia que a festa da Páscoa, o momento da Páscoa, apontava para Cristo, porque ele era o cordeiro pascual, sem mancha, sem mácula, perfeito, intacto, apontando para Cristo. Só que existe um ponto muito importante, que esse tempo, esse processo que levaria para que eles pudessem passar 1 ano desse cordeiro. Imagine, quem já criou algum animal de estimação? Passado 1 mês, 2 meses, você já cria um afeto com ele, você passa a ter uma certa intimidade. Alguns deixam o animal até dormir na cama junto. Eu, quando era criança, gostava de gato. Hoje eu crio cachorro, mas eu tinha um gatinho que chamava Fumaça. Ele dormia comigo na minha cama. Ele podia estar lá no quarteirão, lá na rua 2, lá embaixo. Eu gritava que fumaça, ele vinha correndo e me obedecia. Era um bichinho de estimação, criei um afeto com ele. E esse processo desse afeto é importante, porque apontando para Cristo, não é simplesmente vir e conhecer que Cristo é o Cordeiro Pascual. Nós precisamos criar um vínculo com ele, precisamos ter uma relação íntima com ele. Esse processo que eles tinham de intimidade com o cordeiro era o bichinho de estimação, era aquele bichinho que eles tratavam de uma forma especial. Só que eles criavam um afeto para um dia, e quando chegava esse dia, eles precisavam sacrificar o cordeiro, matar o cordeiro e assar e comer ele inteiro. Olha para você ver a dor, olha para você ver a dificuldade. Você vai, zela pelo cordeiro, cria um afeto com ele, cria uma familiaridade, porque hoje bichinho de estimação para muitos é família. Um cachorro ficou doente, não tem condição, não é família, tem que gastar.
A minha esposa, Dalva está aqui, gosta muito de cachorro. Ela conta para mim, tem foto na verdade, eu vi foto, um dia você pode pedir. Ela tinha uma cachorra, eu não lembro o nome que ela fala. Ela fez até aniversário para a cachorra. Como princesa. Fez até aniversário para a cachorra, pastor. Se tirou foto. Trouxe cachorras amigas ainda para participar do aniversário. É afeto. Chapeuzinho, bexiga e bolo. Não era? Afeição. Eu não cheguei a exagerar dessa forma. Para mim é um exagero. Mas era o que ela vivia no momento. Ela era jovem, né? Adolescente, então tinha esse afeto. Então observa que imagina ter esse afeto com um animal e chegar um dia você ter que sacrificá-lo, sentir a dor, ver o sofrimento e participar do seu próprio corpo. Trazendo para Cristo, apontando para Cristo, é o que Jesus fez por nós. Nós criamos um vínculo, um relacionamento com Ele pelo que Ele já fez pelas nossas vidas. Era esse processo que eles precisavam passar durante um ano. E todos os anos, entrava ano, saía anos, eles precisavam ter esse rito para que eles pudessem lembrar que através do sacrifício de um cordeiro, foi através que Deus usou para que eles pudessem ser libertos da escravidão. Não é somente um afeto, não é somente um sacrifício, mas é a libertação da escravidão. É a salvação das nossas almas. E nós vamos ver ainda mais alguns processos sobre isso. Quando fala de mácula, o próprio apóstolo Pedro fala sobre isso. No capítulo de número 1 da primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, no capítulo 1, versículo 19, diz assim. Eu vou ler, a irmã vai colocando aí, combinei com ela para me ajudar, para que a gente possa ganhar tempo. Diz assim, versículo 19. Mas com precioso sangue, como um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. Olha para você ver que tem tudo a ver com Cristo. Aquilo que Deus disse para eles, no versículo 5 e 6, aponta para Cristo. De tal forma que os discípulos, os apóstolos do Senhor, davam esse ensinamento para a igreja primitiva. Então o cordeiro pascal aponta para Cristo. A separação desse cordeiro não era qualquer cordeiro. Lembro, era um cordeiro que precisava criar um afeto. Era um cordeiro que precisava ter tempo nosso para com ele. Sacrifício, renúncia nossa. Eu passei um tempo no sítio. Às vezes eu ia para o sítio nas férias da minha avó. E eu lembro que às vezes era um horário de certo trabalho, de tirar leite da vaca, ou de tratar dos porcos. Tinha o meu primo que morava, queria ficar brincando comigo. A minha avó falava, não é hora de você ir fazer o que deve ser feito. Ele tinha que renunciar o divertimento, a alegria que nós estávamos tendo ali, para assumir as suas responsabilidades. Então cabia isso, é tempo, renúncia da nossa parte, para ter um afeto com esse cordeiro pascual. Agora continuando, amados irmãos, eu quero ler com a igreja, no livro do Êxodo, capítulo 12, o versículo 8 ao 11, depois nós voltamos para o 7. O versículo 8 em diante nos diz assim: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com as fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Versículo 11: assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa, na verdade, a sua origem, nós já aprendemos aqui pelo nosso próprio pastor, do hebraico no original significa passagem, passar por cima, pular por cima. E nós vamos ver daqui a pouco o que isso tem a ver com o ritual que eles tinham que fazer para que eles pudessem concluir a sua libertação do Egito. Agora me chama a atenção aqui que eles precisavam comer.
matar o cordeiro e se alimentar dele. E eu vendo o texto, no livro Evangelho segundo escreveu João, há um texto que podemos colocar como paralelo a ele. No capítulo de número 6, versículo de número 53 ao 56, nos diz assim, acompanhem comigo. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Essa passagem, quando Jesus traz aos discípulos, ele não está dizendo que comer da carne e do sangue dele é uma forma literal. Como o pastor já nos adiantou, a nossa ceia é a nossa Páscoa, e é um ato simbólico. Comer da carne, comer do sangue de Jesus é um ato simbólico. Aquele suco de uva, aquele pão representa aquilo que Jesus fez por nós, se entregando pelas nossas vidas. E fazendo um paralelo com isso, eles, para ser libertos do Egito, e depois as festas que seguiriam todos os anos, trazendo à memória aquilo que eles fizeram, precisava ser feito através de comer a carne. E me traz um pensamento, a compreensão de comer a carne. Eles não comiam sozinhos, eles precisavam comer em unidade com a família. Quando se fala de alimentar-se, hoje, por exemplo, na grande maioria dos irmãos que está aqui, se alimentou numa mesa farta. Se alimentou numa mesa, eu falo farta assim, porque cada um, na sua condição, para ele é uma fartura. Tem um macarrão ali, é farto, para mim eu gosto do macarrão que a minha sogra faz. A Ana já entendeu que eu gosto do macarrão da minha sogra, faz um macarrão muito gostoso. E para mim, quando eu tenho aquele macarrão, para mim é um domingo especial, que é um macarrão delicioso. Então, quando eu falo de mesa farta, não é picanha na churrasqueira. Mesa farta é aquilo que você tem condição e que agrada o seu paladar. Isso é mesa farta para mim, amém? Para você também. Então, hoje nós comemoramos isso. Separamos ali um alimento, e o que aquilo simboliza? Simboliza unidade familiar. Simboliza comunhão entre a família. Quando eles se alimentavam juntos daquele alimento, do corpo simbolizando o corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eles estavam vivendo um momento de comunhão. Nos nossos dias se perdeu isso também. A origem de se sentar à mesa, de se alimentar junto, está perdendo a sua identidade. Hoje os filhos já não querem sentar mais à mesa com os pais, e às vezes muito menos os pais querem sentar à mesa para se alimentar. E isso não pode perder a sua origem, porque isso traz comunhão, unidade. Um simples sentar à mesa para ali degustar junto, partir o pão junto, faz todo sentido no corpo da família. Eu falo isso porque não é todas as vezes que eu sento à mesa, mas quando eu posso com a família ali, principalmente no domingo, nós sentamos à mesa à volta ali. Às vezes o Isaac quer ficar no celular, fala, no celular não, agora é momento de nós ficarmos, ter um momento aqui de comunhão entre nós, uma unidade. Isso é importante. E vale a pena lembrar aqui no contexto do Êxodo, que Jesus, que Deus orienta que aquela família que não tinha condições de ter um cordeiro, deveria se ajuntar com o seu vizinho que tinha condição, e sentar junto e se alimentar junto. Fala de comunhão além da casa, ter comunhão com os teus vizinhos.
Olha para você ver o sacrifício que Cristo fez, o poder e o resultado que traz para as nossas vidas. É isso que nós pregamos no dia da ceia, que o simbolismo da ceia é a comunhão, a unidade da igreja, traz essa unificação entre os irmãos. Isso é importante. Às vezes, por exemplo, no grupo de louvor, hoje nós fazemos a cada 15 dias o ensaio. Antes era toda semana. O pastor Reginaldo que quebrou esse vínculo aí de toda semana. Quando ele era, falava, meu irmão, vamos devagar, vamos separar que minha correria. E aí nós concordamos também que nós queríamos também curtir, às vezes um domingo inteiro com a família. Mas ainda às vezes nós encontramos luta de vir 15 em 15 dias. Às vezes eu ouço no meu particular assim do WhatsApp, mas a gente não vai tirar louvor novo. O louvor nós já conhece. Não precisa a gente chegar lá, a gente vai cantar louvor que a gente conhece, não precisa ir mais cedo. E eu falei, o propósito principal não é simplesmente ensaiar, mas o simples fato do grupo de louvor estar aqui antes do culto faz toda a diferença para um culto de adoração ao Senhor. Porque este momento que nós temos aqui de ensaio é onde nos unifica ainda mais. Às vezes nós lidamos com isso, a importância da unidade de cada corpo, o sentido da igreja. Por exemplo, nós somos um corpo unido, mas há um corpo no individual das irmãs do círculo de oração, dos jovens e do grupo de louvor. E isso não pode ser quebrado, é um vínculo. É um louvor que eu conheço, pastora Marisa, não precisa, esse louvor eu já conheço, não vou precisar ir no ensaio. Precisa, porque Jesus se entregou por nós e morreu por mim, e me deu a oportunidade de ter vida, me deu a oportunidade de poder estar em tendo comunhão com as minhas irmãs, com os meus irmãos. Eu vou aproveitar a oportunidade. Faz todo sentido, de suma importância, as irmãs estarem juntos, independente se sabe o louvor ou não, do grupo de louvor, independente se sabe o louvor ou não, e assim sucessivamente aos jovens, porque esse era o simbolismo de se alimentar junto. Isso é de suma importância. A nossa igreja tem isso, nós temos, vira e mexe, uma confraternização. Tivemos esses dias aí, foi uma benção, traz unidade. Nós conseguimos conversar, dialogar, desabafar, ajudar, consolar. Isso é importante. Mas se eu venho na igreja, sento e vou embora, eu perco quando deixo de no mínimo cumprimentar o irmão na hora de ir embora. Eu perco quando eu não vejo a hora de acabar o culto para sair fora. Eu perco quando eu chego atrasado no culto. Eu perco a oportunidade de chegar antes da oração, olhar para o diácono, olhar para os irmãos que estão aqui. Tudo bem? A paz do Senhor, como foi o seu dia? Há um poder muito enorme numa saudação. O culto começa às 7 horas no domingo. Eu vou me preparar às 5h30 para estar lá no mínimo 6h30, para olhar para o meu pastor e cumprimentar a ele e dar um sorriso. A paz do Senhor Jesus, meu pastor. Isso é importante. A igreja é constituída não simplesmente para nós chegarmos aqui, sentar, ouvir louvor, adorar o Senhor no conjunto e ir embora para nossa casa. Não, existe algo a mais. A unidade, a comunhão precisa existir entre nós. É por isso que na grande maioria, quando eu tenho oportunidade, eu fico observando a igreja. Eu falo, tem que quebrar o gelo. Então cumprimenta a pessoa que está do seu lado, cumprimenta quem está na frente, quem está atrás, porque sei que a cumprimentação, a saudação quebra o gelo. A pessoa pode estar tímida, envergonhada, ou talvez com alguma situação, é quebrado aquilo na hora. Por quê? Porque há um poder nessa unidade. Agora, amados irmãos, concluindo, caminhando, no capítulo 12 do Êxodo, versículo 7, acompanhem comigo. Versículo 7 nos diz assim: tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as portas. O seu cordeiro foi morto, foi imolado, e o sangue do cordeiro é pegado. E aí fala: tomarão do sangue do cordeiro que foi sacrificado e pô-lo-ão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas que comerem. No versículo de número 12, continuando, diz assim, o 12 e o 13: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito.
tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos serão por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu a casa em que estiverdes o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Após eles se alimentarem, o ritual se seguindo, eles deveriam pegar o sangue que foi imolado daquele cordeiro de 1 ano, daquele que nós sacrificamos, tivemos afeto, pegar nos batentes da porta. Vamos supor um exemplo aqui: se isso fosse acontecer, sacrificava o animal, chegava ali na porta da igreja e passava o sangue pelo lado de fora. Aquilo serviria de um sinal para que quando Deus viesse trazer juízo sobre os primogênitos, de todos os primogênitos do Egito, ele iria passar por cima. É aí que entra a palavra Páscoa. Devido ao sangue, devido à obediência, devido a eles cumprirem todos os ritos que Deus havia ordenado, eles iriam receber o livramento para os teus filhos. Os seus filhos seriam livrados da morte, eles não iriam morrer. Apresentando, e podemos trazer para Cristo, na primeira carta que o apóstolo João escreve, no capítulo 1, versículo 7, 8, 9, olha o que nos diz: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o seu sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O simbolismo que aquele sangue do cordeiro trazia para o povo e hoje para nós, era o simbolismo daquela purificação. Porque além do povo do Egito ser um povo rebelde, um povo que merecia o juízo do Senhor, um povo irreconciliável, um povo que adorava outros deuses, os hebreus que estavam para sair da terra do Egito não eram santinhos. Era necessário primeiro matar o cordeiro, se alimentar dele e colocar no umbral da porta, porque se não cumpre isso, morreriam como os próprios egípcios morreram. Eles não eram especiais tanto assim. Eles não poderiam se livrar por si só. Eles precisavam ser obedientes a Deus. Eles precisavam cumprir a vontade de Deus. Para que os seus filhos primogênitos não viessem morrer, eles precisavam fazer tudo aquilo que Deus havia ordenado. Imagine comigo, se uma daquela família dos hebreus, a Bíblia não registra, e acredito que isso não aconteceu, porque era um povo que temia o Senhor até certo ponto. Mas suponhamos que uma daquelas famílias: eu não vou fazer isso. Deus me conhece, eu sou hebreu de sangue, eu sou aquele da linhagem lá de José, sou da linhagem de Jacó, de Abraão, e eu não vou fazer esse ritual nenhum, ele vai me livrar. Vamos supor que eles não matavam animal, não pintavam o umbral da porta. Deus desceria e passar por aquela casa. Se não viesse o sangue, será que o primogênito viveria? Não viveria. Trazendo para nossas vidas, sem Jesus nós iremos perecer. Sem o reconhecer o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, sem reconhecer que nós necessitamos da purificação através do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Quando fala isso de uma forma simbólica, é reconhecer que Ele morreu pelos meus pecados, e antes de reconhecer que Ele morreu pelos meus pecados, eu preciso reconhecer que eu sou o pecador, que não importa
importa o que eu tenho, a formação que eu tenho, a posição que eu tenho na sociedade ou dentro da igreja, eu continuo sendo pecador, e o sangue de Jesus precisa ainda todos os dias, quando eu despertar pela manhã e quando eu deitar à noite, me purificar de todo o pecado. Esse era o simbolismo. A purificação do sangue de Jesus era capaz de dar o livramento da morte. Só que tem um detalhe importante que eu pensei e analisei. Por que tinha que colocar nos umbrais da porta? Por que tinha que colocar estampado na casa pelo lado de fora para que todos passassem vez? Sendo que quem precisava do livramento era o primogênito, não era a casa. Quem precisava ser liberto, livre daquela morte, daquele juízo de Deus, era o primogênito, era um filho da casa. Poderia simplesmente matar o cordeiro, deixar o sangue ali, pronto, cumprimos, não precisa colocar no umbral da porta, porque meu filho está aqui, ele participou do rito. Mas por que tem que colocar na casa? O versículo 7 fala isso. Vou ler de novo. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, já estou indo para o fim, meus amados irmãos, no capítulo 7, versículo 14, o apóstolo Paulo está trazendo uma orientação a um relacionamento conjugal. Ele está tratando em relação de um marido ser crente e a esposa não, ou vice-versa, a esposa ser crente e o marido não. E aí ele diz assim um versículo que me chama muita atenção, que eu quero compartilhar, que podemos fazer um paralelo com isso. O versículo 14 nos diz assim: porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. O que isso pode atribuir à minha vida? Não está dizendo aqui o apóstolo Paulo que por você ser crente, o seu cônjuge não ser cristão, que ele está salvo. Não é isso. Que se Jesus voltar por você estar na igreja, ele vai para a glória. Não vai. Não se trata de uma santificação para a salvação, mas se trata da bênção do Senhor sobre a sua casa, por causa da sua fidelidade, por causa do teu compromisso, não pelo compromisso do teu esposo não crente, do teu filho não crente, mas existem livramentos que acontecem todos os dias na sua casa, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa, por causa da tua presença neste lugar, por causa do teu compromisso com Deus. E quando se trata nesse sentido aqui, trazendo pelo que eles faziam com os umbrais da porta, é que além de livrar o primogênito, toda aquela casa, num sentido geral, estavam debaixo da proteção divina, estavam debaixo da promessa do Senhor, de um dia aquele povo sair da escravidão e entrar numa terra qual o Senhor havia preparado para eles. É isso que eu quero compreender com a amada igreja, que quando Deus fala, coloca no umbral da porta, Ele está dizendo, não quero só livrar o seu primogênito, eu quero é fazer por toda a sua casa. É lógico que o principal objetivo é quando Deus passasse, vesse o sangue, o primogênito daqui está guardado, mas por estar na casa, é que em todos os sentidos a casa estava protegida. A empresa que você trabalha, por exemplo, ela não fechou as portas pela sua fidelidade com Deus, eu entendo isso. Houve uma época em que os hospitais psiquiátricos da região fecharam todos, e estava correndo o risco do hospital que eu trabalho lá, está fechando também. A notícia era que ia fechar, porque estavam fechando um monte de hospital no estado de São Paulo, estava uma crise enorme, estava fechando o hospital, tudo quanto é lado. E eu orei, coloquei na mão do Senhor, falei, Senhor, eu sou fiel, eu sou fiel na sua casa, sou dizimista na tua casa, e é de lá que vem a minha renda, é de lá que eu consigo ser fiel na tua obra.
e o hospital passou ileso. Não porque eu sou perfeito, porque existem pessoas que são guardadas e abençoadas. Sabe por quê? Porque estão vinculadas a você, estão ligadas a você. Lembra da mensagem que eu preguei sobre Abraão e Ló? Ló achando que poderia crescer mais nas campinas ali de Moriá, não sei para a terra lá de Sodoma e Gomorra, que ele olhou, coisa linda, para lá vou crescer mais, separou de Abraão, só teve atraso. Por quê? Ele achou que a bênção estava com ele, mas na verdade a bênção estava porque ele estava ligado aonde Deus queria que ele estava, que era em Abraão. Então a sua casa, por você estar aqui, irmão, era para estar pior. Escute, você acha que o teu esposo é difícil? Era para ele ser pior se você não estivesse aqui. Você acha que o teu filho é difícil? Era para ele estar morto se você não estivesse aqui. Deus tem dado livramentos ao teu filho, aos seus irmãos, aos seus parentes, porque você reconhece que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário tem o poder de livrar. E todas as vezes você dobra o joelho no chão e fala: guarda o meu filho, guarda o meu esposo, guarda a minha esposa, guarda a minha casa. E por causa da tua fidelidade, Deus tem guardado. Não estou dizendo que pode acontecer de eles não morrer no pecado e ir para o inferno. É sujeito a acontecer, mas hoje ainda Ele está guardando a sua casa. Hoje ainda Ele está dando oportunidade para o teu esposo que não quer ser crente, para a sua esposa que não quer ser crente, para os teus pais, para os teus filhos. Ainda Ele dá oportunidade por causa de você. Porque se você não estivesse aqui, era para estar pior. Concluindo, Lucas capítulo 7. Eu encontrei um versículo interessante que quando coloca na porta, nos vergais, há uma proteção, uma promessa sobre toda a casa, ligando aquele rito. E me chamou a atenção que Lucas no capítulo 7, versículo 14, quando está falando da viúva de Naim, e Jesus entra no meio daquela multidão para ressuscitar o filho dela, aonde ele toca? E fala para o menino levantar. Ele toca no menino e fala: levanta-te. Não, ele toca no caixão. Versículo 14 diz assim: então chegando-se tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. E o menino levantou. Mas ele não tocou no menino que estava morto, ele tocou no caixão. Porque o caixão era simbolismo de morte para a casa daquela mulher, porque a Bíblia diz que ela é viúva, e ainda faz detalhe dizer que há pouco tempo havia perdido já o seu esposo, agora era o seu filho. Então o espírito da morte estava seguindo aquela casa. E quando Jesus toca no caixão, além dele estar livrando o menino da morte, ressuscitando ele, trazendo ele novamente a vida, vivificando nele, ele também estava tocando e quebrando a maldição que estava seguindo aquela mulher. Então o sacrifício de vicário de Jesus na cruz do Calvário é isso: quebrar a maldição da condenação eterna que estava proposta para toda a humanidade. Isso é a Páscoa da igreja. Se o mundo compreendesse o valor desse dia de comemorar, o mundo seria muito diferente. As pessoas iriam valorizar mais a comunhão, o momento oportuno de estar junto, o momento de se alimentar junto, o momento de confraternizar junto. As pessoas valorizariam, não iriam querer perder a sua origem pelo tamanho do poder e a promessa que está desencadeada para essa oportunidade. Que nós possamos guardar isso para as nossas vidas e nunca nos esquecer que a Páscoa simboliza o sacrifício de vicário de Jesus na cruz do Calvário, e que nos trouxe a redenção, que nos reconciliou com Deus, e além de nos reconciliar com o nosso Deus, nos dando a oportunidade de sermos salvos, ainda nos dá a oportunidade de alcançar aqueles que ainda estão perdidos. Nós temos essa oportunidade. Talvez ainda a noite não acabou para você, ainda você pode ligar para alguém.
Você ainda pode chegar na sua casa ainda e falar para alguém sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa e o verdadeiro sentido. Não perca a oportunidade de falar isso para os seus filhos, não importa a idade que ele tenha 30, 40 anos, não importa. Fale para ele o verdadeiro sentido da Páscoa. Você só está vivo porque meu pai falava isso, você só está vivo porque eu ponho o joelho no chão por você, meu filho. Você só está vivo porque eu jejuo por você, meu filho. E é uma verdade. Eu preguei outro dia aqui e falei que eu não fui salvo pela minha fé, foi pela fé do meu pai. Então você tem essa oportunidade. O símbolo que representa o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que é o sangue dele, está sobre a sua casa, por causa de você. O inimigo não tem tocado, não tem destruído a sua casa e o seu lar, por causa das suas orações. Não pare de orar. Como eu disse, é necessário ter comunhão. Não é simplesmente negar, eu tenho o sangue de Jesus na minha vida, tá bom. É comunhão. E comunhão vem de oração, insistir, persistir, amar estar na igreja, amar estar nos ensaios de que você tem oportunidade, amar ter a oportunidade de ler a Bíblia, de estudar. Aproveite isso, porque é isso que tem feito que você permaneça de pé, é isso que tem feito que a tua família ainda não se desmoronou por completo, enquanto você estiver debaixo do altar do Senhor. Amém? Deus abençoe a amada igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.